O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É o que diz no Evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 15. A escolha é nossa. No primeiro século, um rabino israelita iniciou um movimento que dizia cumprir a Torá e os profetas, que eram suas escrituras antigas. Jesus de Nazaré anunciou esse movimento entre os impotentes, os doentes e os pobres, que ansiavam por um mundo restaurado. Ele convocou essas pessoas a promover a paz de forma radical e a serem generosas, chamando esse movimento de chegada do reino dos céus. Então, me lembre, o que Jesus quer dizer com o reino dos céus. Bem, na Bíblia, os céus são a imagem suprema do reino de Deus, onde a vida e a justiça prevalecem. Assim, a chegada do céu na terra significa que a bondade de Deus está superando a morte e a violência aqui na terra. Na verdade, a história bíblica começa com um lugar assim, um céu na terra. Ah, sim, o Jardim do Éden. Sim, caminhar com Deus no jardim, sustentado por seu amor, construindo um lar juntos, essa é a verdadeira forma de viver. Mas havia um portão e um caminho que saíam do jardim e levavam para longe da vida de Deus. Por que alguém escolheria esse caminho? Bem, uma criatura enganadora apareceu no jardim e disse aos humanos que Deus não podia ser confiável e que a vida boa também poderia ser encontrada seguindo esse caminho mais fácil. Mas esse caminho leva à violência e à morte. Exato. E assim, a Torá e os profetas contam a história de Deus escolhendo uma família, Israel, e depois dando a eles sua Torá, sua instrução sobre como poderiam retornar à presença de Deus novamente, como poderiam construir lares e comunidades onde Deus pudesse vir e viver entre eles, e como poderiam até mesmo mostrar ao resto do mundo o caminho de volta à vida de Deus. Mas mesmo com a instrução de Deus, Israel também foi enganada e tomou outro caminho. Sim, eles foram enganados por seus próprios profetas e líderes que afirmavam falar em nome de Deus. O profeta Ezequiel os chamou de lobos, pessoas que não apenas seguem o caminho errado, mas também levam outros a segui-los. Certo, mas agora Jesus afirma que o reino de Deus chegou com ele. Exato. Jesus está criando um novo grupo de israelitas que seguirão o caminho certo. Eles rejeitarão os enganadores e construirão algo que perdure, se aceitarem esse chamado. E assim, nesta sessão final do Sermão da Montanha, Jesus apresenta uma escolha. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à ruína, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Jesus quer ser claro, o caminho para a vida não é fácil. Às vezes, pode parecer restritivo, e você provavelmente enfrentará provas difíceis. Mas, na verdade, é o caminho para a verdadeira liberdade. Então haverá pessoas que tentarão desviar você do caminho da vida, sim. Ou como Jesus continua, cuidado com os profetas ilegítimos, que vêm a vocês com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ok, mas se eles estão disfarçados, como posso reconhecê-los como lobos? Bem, preste atenção, diz Jesus, em como eles vivem, se suas escolhas produzem vida e florescimento para si mesmos ou para os outros ou não. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Frutos significando o resultado das decisões de alguém, seu modo de vida. Se você é o tipo de pessoa cujas ações produzem frutos doentes, não vai durar na nova realidade de Deus. Ok, mas a vida é mais complexa do que isso. Eu poderia produzir frutos bons o suficiente para enganar muitas pessoas, até mesmo enganar a mim mesmo. Talvez, por um tempo. Mas você não enganará a Deus. Como Jesus diz, muitos dirão a mim naquele dia, Mestre, Mestre, não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios em teu nome e fizemos muitas obras poderosas em teu nome. E então eu lhes direi, nunca vos conheci. Então alguém poderia imitar as ações de Jesus, mas nunca ser conhecido por ele. Bem, lembre-se, Jesus advertiu sobre fazer a coisa certa pelas razões erradas. Se nossos motivos estão desconectados de nossas ações, perdemos a conexão íntima que da vida que Jesus oferece consigo mesmo.
Uma conexão com o próprio Jesus. Jesus não está apenas apresentando uma escolha sobre nosso comportamento, a escolha é sobre como respondemos a Ele. Vamos deixá-lo transformar nossos caminhos para que fiquem cada vez mais alinhados com os caminhos de Deus. Ou, como ele coloca em seguida, onde vamos construir nossa casa? Na areia ou na rocha? Bem, essa é uma imagem memorável, mas meio aleatória. Na verdade, não é. Nas escrituras hebraicas, a casa de Deus é a expressão mais comum para descrever o templo de Deus na colina rochosa de Jerusalém. É uma imagem de como os seguidores de Deus podem construir uma comunidade onde a presença celestial de Deus pode habitar aqui na terra, assim como no Jardim do Éden. Portanto, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam serão como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, os rios vieram e o vento soprou, e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque o fundamento estava sobre a rocha. E todos que ouvem estas minhas palavras e não as praticam serão como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva desceu, os rios vieram, o vento soprou, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Portanto, construa lugares onde Deus possa habitar e onde o Éden possa ganhar vida, porque, no final, esses lugares são os únicos que perdurarão. Sim, e assim como Jesus disse no início do sermão, uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Deixe que essa luz brilhe para que todos possam ver. Jesus está descrevendo uma nova humanidade que vive unida pela sabedoria e amor de Deus, criando comunidades de paz e justiça em meio à violência e à morte que nos cercam por todos os lados. Em todos os ensinamentos do Sermão da Montanha, Jesus nos deu uma visão ousada de como isso pode ser. E ao longo de sua própria vida, Jesus viveu essa visão. Ele ofereceu a seus seguidores a escolha de fazer o mesmo. E agora, essa escolha é nossa. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Deixe seu like e compartilhe este estudo, para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus.